Bom dia, gurias! Sejam bem-vindas à nossa aula de sábado. Desculpem o atraso. Vamos que vamos. Tudo certo, gurias? Simone, Dileta, Pati, vamos! Bora! Bom dia! Vamos para cima! Guerreiras de sábado? Vamos lá, então. Meninas, temos uma prova, então, de conhecimentos específicos para agora de manhã, para revisarmos, então, conteúdos aí bem pertinentes para a nossa prova. Deixa eu só colocar aqui a questão 28, reduzir um pouquinho para lá. Não, nem vou reduzir. Vou deixar assim. Depois eu coloco só as opções para vocês. Vou colocar a caneta aqui. Então, vamos lá. Questão 28 é uma questão de lei de diretrizes e bases da educação. E pergunta para nós, né, qual é a ordem correta das afirmativas que aparece ali. Então, eu já vou baixar aqui para a gente ficar só com as opções. Lembra, né? Na prova, vocês vão marcar o que a banca quer de vocês. O que a banca está exigindo de vocês na hora da prova. Então, somente as corretas, vocês vão começar sempre pela menor quantidade de texto, né? Para que vocês possam fazer o processo de eliminação, vai ficar mais fácil. Então, aí, vocês têm a primeira, a última e, se necessitar, vocês vão ler a segunda alternativa. Então, se for necessário, vocês leiam a segunda alternativa, certo? A primeira alternativa diz o seguinte: é facultado aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Facultado aos pais. Bom, a partir dos 4 anos de idade começa a educação básica obrigatória e não é facultado. A partir dos 4 anos, a gente tem a pré-escola. E a pré-escola é obrigatória. Se é obrigatória, pais e responsáveis não são facultados, eles são obrigados. Então, é obrigatório a matrícula das crianças a partir dos 4 anos de idade na educação básica. Por quê? Porque a partir dos 4 anos, essa educação básica, ela é obrigatória, né? A partir do pré, que é o que diz aqui. A primeira, então, lembrando, né? Creche não é obrigatória, então a família não tem obrigação de matricular no pré. Do 0 aos 3, mas a partir dos 4, sim, onde começa nessa obrigatoriedade. Então, aqui, errado. Tem que começar com errado a nossa assertiva. Nós vamos tirar 2 aqui. Olha só, não tem por que vocês lerem a segunda mesmo. Olha aqui, as 2 dizem que a segunda é certa. Não vamos perder tempo na prova lendo questão que não é necessário ler, que diz assim, né? É assegurado o atendimento educacional durante período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, um aluno do estado, um aluno do município, né? Um aluno da rede federal, da União, da universidade, por exemplo, né, que esteja internado para algum tratamento de saúde, ele tem esse atendimento de acordo com a sua esfera administrativa. Eu tive uma aluna na pré-escola no ano de 2017, que ela foi descoberto um câncer nela no final do ano letivo, e ela era do pré. Ainda assim, né, a gente mandava atividades, eu fui visitá-la na Santa Casa, aqui em Porto Alegre, mas a gente também mandava atividades para ela. Na Santa Casa tem um pessoal da pedagogia, do serviço social, e elas davam continuidade no trabalho pedagógico. Eu enviava as atividades, não necessariamente a gente precisava, porque tinha esse suporte, né, ir à escola, mas a gente enviava e tinha esse retorno, família e escola, né, que continuavam, então, tendo essa parceria pelo todo o período que a menina esteve lá no hospital. Então, é certo mesmo. Agora, né, na prova, vocês não precisariam fazer essa leitura que eu estou fazendo aqui. Última que vai definir. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo.
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo? Sim. O que é isso aqui que está sendo dito, né, na questão? Quando, por exemplo, não tem vaga na pré-escola e dizem, né, a família procura, faz a inscrição e dizem, mas não tem vaga na pré. Que geralmente é onde eles têm deixado faltar vagas. No ensino fundamental e no médio, hoje, não falta, mas no pré ainda tem muitas cidades que não tem vaga para todo mundo. O que acontece? Não tem não ter vagas. Se é um direito de todos, é um direito subjetivo, público, é um direito de todos, a partir de quando se torna obrigatório, ou seja, a partir dos 4 anos. Não pode o poder público municipal, ou, né, se fosse do estado, do município, ou, né, de outra esfera, dizer que não tem vaga. Tem que ter vaga. Então, qualquer pessoa pode cobrar via Ministério Público, via Defensoria Pública, sua vaga na escola pública. Seja um grupo de cidadãos como nós, seja um sindicato, né, ou outra entidade de classe que queira cobrar. Mas por que isso aqui existe? Para as pessoas saberem que elas têm o poder de ir até o Ministério Público e cobrar. E dizer, olha, está faltando vaga, meu filho não tem vaga na escola, e é um direito dele, é um direito de todo cidadão brasileiro a partir dos 4 anos de idade. Então, é um direito público subjetivo de cada um. Cada um de nós, a partir dos 4 anos, tem esse direito diante da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De baixo para cima, ECC, né, Encontro de Casais com Cristo. Letra B de Brasil é a nossa resposta da questão de número 28 aqui dessa prova. Qualquer dúvida, gurias, estou aqui para responder. Essa é uma questão muito boa. Aqui, né, essa questão é sobre as diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos, que trata sobre a educação com qualidade. Todas as diretrizes, elas falam da educação com qualidade como um direito fundamental para os nossos alunos, para os estudantes. Então, assim, a educação de qualidade como um direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Sobre o assunto, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eles perguntam para nós o que é relevância, o que é pertinência e o que é equidade. E a gente precisa fazer a relação correta, né, como diz aqui, da primeira com a segunda coluna e marcar a resposta adequada. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um padrão, né, que na dúvida vocês podem utilizar. É um padrão que na dúvida vocês podem utilizar. Se vocês olharem aqui a questão, as alternativas, né, da letra A maior parte delas começa com qual número? 1. Muito bem, Paty. A maior parte delas começa com a número 1. O que é isso? O que é um padrão de questão? Quer dizer que, possivelmente, a resposta da número 1, da primeira, né, esteja com o número 1. A princípio, tá? O número 1, o número que se repete com mais vezes da primeira sentença, da primeira posição, seja a resposta que a gente vai procurar. Isso serve para todas as questões? Não, não serve. Isso serve para questões que a gente possa ter algum tipo de dúvida. Aquela questão que eu não consegui responder, ou que eu não tenho certeza de alguma coisa, eu posso fazer uma eliminação. Então, não é assim só olhar a questão e já usar desse padrão, tá? É um recurso que a gente pode utilizar. E nessa questão aqui a gente consegue aplicar. Bom, se eu for usar esse mesmo padrão na segunda alternativa, já não vai funcionar. Por quê? Tanto 2 quanto 3 se repetem. Ou seja, tem que saber.
E aí, se eu for para a última alternativa, o 1 se repete de novo. Então, teria alguma coisa errada. Como que o 1 está 2 vezes na primeira e 2 vezes na segunda? Entende? Por isso que eu estou dizendo para vocês que não é um padrão que se repete sempre, mas pode ser utilizado para uma eliminação em casos que vocês não tenham certeza. Essa é uma questão que eu deixei no pré-prova, eu sempre ensino algumas coisas para vocês, né? Na semana que vem a gente tem pré-prova, então eu vou mostrar lá para vocês. Nas questões de asterisco, a gente vai poder utilizar esse padrão aqui, tá? Então, na dúvida, vocês vão poder fazer esse processo aqui de eliminação. Bom, vamos entender o que é a tal da relevância, a tal da pertinência, né? E a tal da equidade. A equidade é quando cada uma de nós tem necessidades diferentes, porque nós temos necessidades diferentes, e isso é suprido dentro, né, dessas necessidades. Pensando em nossos alunos, cada um dos nossos alunos tem necessidades diferentes. E quando eu trato eles com equidade, eu atendo às diferenças individuais de cada um. A equidade vem atrelada a um sentido de justiça, né? A Paty precisa de uma coisa, a Dileta de outra, a Lia de outra, a Simone de outra. Então, cada uma de vocês, dentro dessas diferenças individuais, está sendo atendido dentro das suas diferenças. Isso é um princípio de equidade. Né? Então, vocês podem pensar sempre na equidade como um princípio que vem junto com a justiça. Estou sendo justo com as pessoas. Já a pertinência, né? A pertinência, ela diz respeito a ser adequado ou apropriada, né, a um contexto. Então, temos contextos sociais diferentes. Temos o contexto, eu gosto muito de usar, né, o exemplo do rural e do urbano. O nosso trabalho, ele tem que ter a mesma qualidade em ambos os contextos. Mas o conhecimento pertinente, ele precisa se alinhar ao contexto rural e urbano. E lá no rural, tem especificidades que são pertinentes, que não são as mesmas do contexto urbano, que a gente precisa alinhar. Tem interesses diferentes. Vai trabalhar numa zona rural, bem rural, onde eles plantam, onde eles lidam com os bichos, com os animais, né? As questões da ruralidade chamam a atenção deles. Não quer dizer que a gente só precise trabalhar com aquilo, mas levar aquilo em consideração para a prática pedagógica é importante, porque se alinha ao contexto de vida dessas pessoas. Então, isso se faz pertinente. E aí, temos a relevância. A relevância, né, vai ao encontro, né, do objetivo que nós queremos alcançar. Então, a gente vai ver aquilo que é necessário, por exemplo, para um aluno construir o seu conhecimento, né, o quanto aquilo vai ser suficiente para ele construir uma habilidade, né, relevante, é suficiente para preparar esse aluno para a construção de uma habilidade que vai torná-lo competente. Ou seja, né, aquela estratégia que nós escolhemos, ela é relevante para o objetivo que nós precisamos alcançar? Queremos que os nossos alunos se alfabetizem. A estratégia de trabalhar com alfabeto móvel, de fazer leitura, de trabalhar com rimas, é relevante para a alfabetização, para o objetivo final de alfabetizar? Então, isso, né, seria um exemplo do princípio de relevância. Então, agora, a gente volta para cá e vai tentar fazer o casamento disso aqui. Eu sempre mostro para vocês que dentro de questões aqui a gente tenta fazer a relação do menor texto com o número ali, né? Começar pelo menor texto. Às vezes, em questões como essa,
em prova, não necessariamente vocês vão conseguir exatamente eliminar pelo menor texto. A gente vai começar, vai tentar, e às vezes não vai ser. Vocês vão precisar ler mais de uma vez e fazer a conexão. Tá tudo bem, certo? A prática que eu mostro aqui é para que a gente perca menos tempo. Mas se na prova tiver alguma questão, eu li pelo menor texto, não consegui, não tem problema, não trava na hora da prova. Passa para a próxima assertiva, mantenha calma, porque não é, né? Porque a prof mostrou que por menor texto, que sempre vocês vão conseguir de primeira. Na prova pode ser que tenha alguma que vocês não lembrem, que vocês não saibam. A gente não sabe tudo nessa vida, graças a Deus a gente aprende todos os dias. Passa para a próxima, mantenha calma. Não, essa aqui eu sei. Agora elimina. Eliminou uma, às vezes matou a questão. Certo? Ok? Ok? Bora? Vamos lá. Eu quero sempre que vocês lembrem que tem que manter a calma. Reporta-se, eu vou fazer o que eu digo, mas talvez a gente precise na prova fazer diferente. Eu falo disso porque eu fiz provas e às vezes funciona e tem alguma questão que a gente precisa seguir uma estratégia diferente. E não pode, o que a gente não pode é ficar nervoso por causa disso. Reporta-se a promoção de aprendizagem significativas, do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. Olha só, é relevante para aquilo. É relevante para o contexto de vida da pessoa, para as exigências sociais da pessoa ou para a vida da pessoa, porque está falando de desenvolvimento pessoal. É relevante para a pessoa aprender significativamente. Aqui, a gente, numa dúvida, né, não consegui, tá, era questão de asterisco, que vocês vão entender na semana que vem, poderia ser feita a eliminação, que eu mostrei para vocês, ainda que nós pudéssemos ter a dúvida, porque o 1 se repete 2 vezes, então não é uma banca que segue realmente, né, a risca, mas o 1 se repete 2 vezes na alternativa. O 1 realmente é a resposta aqui. Está falando de relevância, ó. É relevante para as exigências sociais, para o desenvolvimento pessoal e para aprender. Ok. Eliminamos. Alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Isso é o princípio da equidade. Todas as pessoas têm a igualdade de direito no exato momento que eu trato elas de forma diferenciada. Por quê? Porque elas são diferentes. Então, eu estou dando importância para essas diferenças. Fulaninho precisa de uma atenção aqui, Mariazinha aqui, Pedrinho aqui. São diferentes, eu estou atendendo as diferenças, eu estou dando um direito de educação igual para todos, no sentido de qualidade de educação. Ou seja, equidade. Acabou. Refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. Então, é pertinente para os contextos sociais e culturais e para as capacidades e interesses que essas pessoas têm. Então, nós temos possibilidade, ou seja, nós temos a pertinência, o conhecimento é pertinente para que as capacidades e os interesses diferentes sejam atendidos. É pertinente indiferentemente de quem esteja sendo atendido. É um sujeito da zona urbana? É um sujeito da zona rural? Esse conhecimento é pertinente. Nossa resposta? Letra D, de diversidade, na questão de número 29. Ficou clara a questão?
Deu para entender a questão de número 29? Meninas, ficou claro para vocês? Bora então. Eu vou deixar a questão 30 para vocês me responderem. Pedagogia tecnicista. A gente vem falando bastante da pedagogia tecnicista. O que vocês acham da questão 30 de resposta? E aí, meninas, o que vocês me dizem? Qual a resposta da questão? Dileta acha que é a A? O que vocês me dizem? Vamos ver, então. Olha aí, Patrícia também. Sobre os princípios básicos da pedagogia tecnicista, que chegou ao Brasil entre as décadas 60 e 70, ali no período da ditadura, marque C para certas e para as erradas. Vamos pelo nosso princípio lá da menor quantidade de texto e vamos fazendo a eliminação. Se vocês olharem ali, de baixo para cima. Última. O aluno tinha voz ativa, sempre compartilhando seus saberes com o professor. Não, né? Pedagogia tecnicista, o aluno era passivo, não falava, o professor era autoridade. Então, não tinha nada de atividade, de compartilhar, de diálogo, né? Isso aqui é uma característica das pedagogias progressistas ou da escola nova. Então, aqui, errado, não é a nossa resposta. Já tiramos várias possibilidades, e aí a gente vai olhar ali para o que sobrou. Olha só. Várias questões vocês não vão precisar ler. Pela eliminação, olha aqui, a primeira é certa. Então, na prova vocês já não iam ler. A segunda não tem. Agora, a penúltima também é certa. Vocês também não vão ler na prova, gurias. Façam esse caminho que vai ficar mais curto para vocês. Eu vou ler para a gente explicar aqui, para entender, mas na prova vocês não vão ler. Os conteúdos estavam embasados na objetividade do conhecimento e os métodos eram programados com o uso principalmente de livros didáticos. Ensino técnico, né, tecnicista, um passo a passo, preparo para o mercado de trabalho. Então, não tinha muito espaço para ficar pensando, para ficar tentando, não. Era aquilo que
estava programado ali bem fechadinho, sem espaço para nada. Depois, a penúltima lá, né? A avaliação estava pautada na verificação formal, analisando a realização dos objetivos propostos. O que é uma verificação formal? Prova. Não tinha conversa, o processo, né, que a gente fala, era uma avaliação somativa, final, formal. Não tinha espaço para muito diálogo, não. Agora a gente vai ver o que vai acontecer aqui. O diálogo entre educador e educando era apenas técnico, com o intuito de transmitir o conhecimento de maneira eficaz. Quer dizer que era assim, né? Pergunta técnica. Por quê? Ensino técnico para preparar para o mercado de trabalho. Ou seja, professor, estou parafusando certo? Professor, encaixa assim? Era apenas esse tipo de diálogo que se mantinha no ensino tecnicista. Não tinha porquê, para quê, né? Mas por quê? Como eles fazem conosco hoje? Não tinha. É letra A de aprovados. Lembrando, né, que a pedagogia tecnicista, o principal foco dela era a preparação para o mercado de trabalho. Letra A, então, de aprovadas, é a resposta da questão de número 30. Parabéns aí, gurias! Vamos lá. Falamos das pedagogias, né, não críticas, as liberais, agora vem aqui uma pedagogia crítica. A respeito das pedagogias críticas, espera-se de um currículo crítico e emancipador, ou seja, ó, estamos falando de Paulo Freire. O quê? Qual das alternativas vocês marcariam na resposta da questão de número 31, se fosse a prova hoje de vocês? Muito bem, meninas. Vamos lá. Um currículo que colonize o espaço escolar de interesses e dispositivos técnicos, em que a prioridade deve recair sobre as considerações que o professor decidir serem importantes, ou seja, um currículo, né, que seria tradicional, focado no professor, não é um currículo crítico. Um currículo que defenda a criação de espaços onde os estudantes construam seus próprios marcos de significação do conhecimento e que reivindique a memória, que se conecte com a experiência local da comunidade escolar e que se projete para um mundo mais justo e esperançoso. Olha aqui, ó, palavras, inclusive, né, bem freirianas, justiça, esperança, né, que está falando ali do contexto, experiência local, da comunidade. Isso mesmo. Um currículo que respeite a mais ampla diversidade epistemológica, social, cultural, sobretudo das vozes dos gestores públicos. Estava tudo bonito, né? Até chegar aqui nos gestores. Um currículo fragmentado em saberes.
Não, né? Todos eles remetem bem a um currículo mais tradicional, né? Agora, o B, sim, tem uma perspectiva crítica, emancipadora, focada na participação, né? Focada na comunidade, na sociedade. Então, que vem ali com aquele viés freiriano, vocês podem sim marcar com toda certeza. Letra B de Brasil. Parabéns, meninas, é a resposta realmente da questão. Questão de número 32. Para que ocorra o desenvolvimento da consciência fonológica e da aprendizagem do sistema alfabético, é necessário que a criança adquira diferentes habilidades com base nisso, analisar os itens abaixo. Então, temos 3 itens para analisar e queremos os corretos entre esses 3 itens aqui. Qual a resposta correta da questão aqui que nós temos? O que vocês acham, né, a respeito dessa questão aqui? O que vocês marcariam se fosse a prova? Muito bem. Então, gente, o que é a consciência fonológica, né? É algo extremamente importante para o processo de alfabetização. Quando a criança consegue manipular os sons das palavras, né? Compreender ali a letra, a sílaba, né? A composição dos grafemas e dos fonemas, ela tem essa habilidade da consciência fonológica. Desculpem. Então, essa habilidade é fundamental para o processo de alfabetização, né? Eles entenderem o que é a letra. O A, que o A tem som de A e de A, que o E tem som de E e de E, né? Que vai mudar dependendo da palavra, dependendo da composição. Que uma sílaba ela pode ser formada de uma letra, de 2 letras, de 3, de 4 letras, depende da palavra. E que, dependendo da palavra e dependendo da sílaba, ela vai precisar de toda essa composição. Então, essas unidades menores, né, essa segmentação de unidades menores para formar sílaba, fonema, e a composição depois da junção para formar a palavra, né? Isso vai ser necessário para a leitura. Então, isso, né? Essas unidades menores, esses grafemas, esses fonemas e essa manipulação, essa segmentação e manipulação são necessários para ler e escrever. E se a gente chama, então, de consciência fonológica, né? O som, a compreensão, a manipulação de tudo isso na composição da leitura e da escrita. E aí pergunta, né? Dessas habilidades, o que é importante? Separar palavras em suas sílabas orais? Sim, né? A separação das palavras nas suas sílabas orais é super importante. A gente trabalha principalmente ali com as crianças, né, num pré-silábico, quando elas estão ali bem no início do processo de alfabetização, que elas não têm noção ainda do que é sílaba, elas usam letras aleatórias,
no processo de escrita, para começar entendimento, né? Que pelo menos as palavras têm sílabas, se elas passarem por um processo, a gente trabalha muito bater palma, né? Para entender que as palavras têm sílabas e que essas sílabas têm sons. Geralmente eles começam no silábico a usar o valor de vogal, que é a primeira letra que eles conseguem escutar, né? Um silábico geralmente é um silábico de valor sonoro de vogal. Então, essa separação em sílabas é super importante para eles começarem a se dar conta, opa, tem pelo menos essa quantidade de letras na palavra. O silábico vai usar uma letra para cada sílaba. Então, essa segmentação, essa separação vai ajudando eles a compreender. Dentro desse processo, né? Opa, pelo menos se a palavra tem 4 palmas, tem que ter 4 sílabas. Então, essa separação é super importante, ela tá certa. Identificar entre duas palavras qual é a maior. Isso também é importante. Também, dentro do processo de escrita, lá no início, né? Eles usam uma variedade ali de letras, né? Dizem que quando eles chegam nessa consciência da escrita, né? Que eles entendem que palavras só se escrevem com letras e tal, eles começam a ter uma mínima de 3 letras, pelo menos. Não se escreve palavras com menos de 3 letras, né? Não se escreve palavras com menos de 3 letras. E aí, tem algumas crianças que passam por um processo assim, né? Palavras, coisas grandes, pessoas adultas, nomes de pessoas adultas, muitas letras precisa. Coisas pequenas, palavras pequenas, né? Ou pessoas, crianças, poucas letras. Então, se tu disser o nome de uma criança para escrever, que seja lá, né? Alessandra, o nome da criança é Alessandra. Vai escrever com poucas letras. Aí diz o nome de um adulto, João. Como é adulto, como é grande, muitas letras ela vai atribuir, porque ela fica atribuindo ao tamanho das coisas, a quantidade de letras, dessa variedade, né? A mesma coisa vai acontecer nessa identificação do tamanho das palavras. E ela vai deduzir, às vezes, quando tu manda ligar, né? Ah, ligue as palavras aqui, quando ela está num pré-silábico, e tu dá um exercício assim, ligue as palavras às suas figuras. E por exemplo, tá trabalhando as vogais. Aí tem lá o elefante e tem a ilha. E ela ainda não manipula, não entende o E, o I. Onde é que ela vai ligar, né? Deixa eu pegar um outro animal, em vez de um elefante. A ilha e deixa eu ver uma outra coisa pequena. A formiga não é com... Pensando numa coisa pequena. O ovo, tá? A ilha e o ovo. E uma outra coisa menor ainda, escada, não sei, agora eu não consigo pensar, mas eles vão ligar, gente, o que é menor na menor quantidade de letras. A ilha e a escada fica bom. A ilha, eles vão ligar na escada, porque ilha é maior que escada. Uma ilha é grande. A ilha tem que ser aqui na escada, porque tem muitas letras. Escada é bem menor que ilha. Então, só pode ser na palavra ilha. Aqueles que não têm ainda, né, o conhecimento do som, da letra, que é I, que é E, eles vão poder usar essa lógica. Aqui tem mais letras, ilha é maior que escada. Eu vou ligar lá. Escada é menor que ilha, eu vou ligar aqui, porque tem menos letras, só pode ser aqui. Então, essa questão de identificação, né, do que é maior, do que é menor, essas comparações a gente também faz, por isso que a gente conta número de letras, por isso que a gente conta número de sílabas, né? Então, a 2, ela também tá certa. 1 e 2 precisa aparecer na nossa resposta. Produzir ou dizer uma palavra que começa com a mesma sílaba da outra, super importante, a gente chama, né, de aliteração. Gato, galinha, gangorra, não, porque tem uma sílaba complexa, ou galo, cachorro, casa, Camila, né, se tem alguém com a mesma sílaba na sala de aula, Carol. As aliterações, a gente também faz, ou termina com a mesma sílaba, né? Para eles se darem conta que os sons se repetem em outras palavras, a gente chama de aliteração. Então, a aliteração também faz parte deste processo. Todas estão certas. E a nossa resposta é a letra D, como vocês disseram. Parabéns.
Questão 32, letra D, de diversidade. Bora, vamos lá? Questão de número 33. Sabe-se que o grafismo infantil afina sua percepção com a realidade, além de desenvolver habilidades necessárias para o seu desenvolvimento. Com base no desenho infantil, assinalar a alternativa que preenche a coluna corretamente. Então, né? Diz assim, de fato, nossas crianças com suas estão celebrando o nascimento da escritura. Não precisava nem ler mais aqui, né? Mas é o ato primitivo, mas carregado de sentido. É o início da aventura, o momento da construção da linguagem escrita que nos levará para a comunicação. É como um cordão umbilical, símbolo que permite à criança sentir-se unida à sua família, ao mesmo tempo em que busca sua própria autonomia. Sua mão, recorrendo à folha ao longo e amplo, não escreve palavras, mas deixa sinais que deixam uma expressão, a sensação de existir e um profundo desejo de fazer-se saber aos demais. Qual é a resposta, então, aqui da questão? Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Tirar a minha caneta daqui. Gente, qual a resposta que vocês marcariam aí? Patrícia? Lia, muito bem. Dileta, isso aí, meninas. Gente, nós temos dois tipos, inclusive, né? Esse é o primeiro contato primitivo, né? O nascimento da escritura. A Antônia já faz, inclusive, tem um vídeo muito bonitinho dela imitando, né? Esse processo, assim, com o papel e a caneta na mão, porque é o que Vygotsky diz, né? As interações sociais, elas interferem no que as crianças e no que a gente aprende, né? O primeiro contato da criança, a gente chama de garatuja desordenada, que é quando ela pega, ela não sabe ainda o que fazer com o papel, então ela bate, né? Deixa eu pegar aqui. Ela bate, ela faz riscos desordenados, então tende a sair do papel, riscar na mesa, onde estiver colocado esse papel, isso vai saindo, né, de contexto. Então, ela vai fazer riscos, vai ter muitos pontos, assim, e acaba até rasgando a folha, porque ela não tem uma precisão ainda, né, uma coordenação precisa desse movimento. Depois, ela passa por um movimento chamado de garatuja ordenada, que ele é mais circular, assim, a gente vê movimentos mais circulares, ela já tem um controle motor melhor, então ela tende a fazer assim, é mais circular, mais bolinhas, assim. Inclusive, né, isso aqui vai passar depois para processo mais próximo da escrita, né, dos seus desenhos, das figuras. E quem, como eu, acredita aí que é importante o processo da escrita, né, com letra cursiva, as pessoas partem disso aqui, porque a criança na garatuja ordenada, que é o primeiro processo antes do pré-silábico, ela está escrevendo numa ordem contínua. E aí, por que a gente tira essa lógica dela aqui para fazer isso aqui fragmentado? Se ela já faz isso aqui contínuo, né? A gente sai disso aqui para fazer isso aqui. Mas, né, isso aqui, então, seria a garatuja ordenada. Então, as primeiras escritas, né, da criança, seja os riscos, rabiscos desordenados, ou essa coisa mais conjunta, né, mais complexa, ela se chama garatuja. Letra B, parabéns, é a resposta correta da questão. Vamos lá? Agora, a banca não quer de nós o correto, ó. Sempre digo, né? A banca vai lá no correto, lá pelo meio da prova, ela traz o incorreto para pegar a gente. Considerando-se a importância do ensino da matemática no cotidiano infantil e suas diferentes possibilidades, é incorreto afirmar o quê? 4 alternativas e só uma está incorreta.
Muito bem, meninas. Fizeram o tema, que bonitas. Sobre, então, a importância do ensino da matemática no cotidiano infantil e as diferentes possibilidades, o que é incorreto afirmar? A. É de suma importância que se estabeleça em sala de aula um ambiente propício à aprendizagem em que a criança se sinta segura para expor suas ideias sem medo de críticas. Sim, né? Ela está construindo, ela precisa ter as suas hipóteses e a crítica não deve acontecer, a gente deve auxiliá-la. Ah, por que tu pensa assim? Ah, é verdade, tu pensa assim? Então, vamos ver, né? E assim, a gente tem noção para fazer as intervenções. Toda dúvida de uma criança, por mais simples ou trivial que pareça, merece atenção. Merece atenção. Porque essa dúvida, para nós, pode ser simples, mas para a criança, é uma dúvida que ela tem e que pode estar gerando uma dificuldade lá na frente. Superestimular uma criança tão saudável quanto expô-la a um ambiente de baixa estimulação, nem outro, né? A superestimulação ou a baixa estimulação são prejudiciais. A gente vê aí crianças superestimuladas que sofrem e a baixa estimulação, o quanto causa de prejuízos para o desenvolvimento. Então, nenhum nem outro, né? A criança tem que ser estimulada dentro de uma normalidade. Não podemos tirar nem dar demais o estímulo para ninguém. É de vital importância o educador construir em sua sala de aula um ambiente matematizador por meio de interação entre professor e aluno, entre aluno, entre aluno e material? Sim. Né? As mediações que a gente fala. Não é só o professor que media, né? O aluno é mediado pelos seus colegas e os materiais são bons instrumentos, né? Para nos auxiliar também nesse processo. Então, letra C de concursados é a única alternativa incorreta aqui da nossa questão. Parabéns, isso mesmo. Letra C de concursados. Vamos lá. Questão de número 35. Vocês me digam, qual é a resposta da questão 35? Vamos ver, então. Propiciar situações, deixa eu mudar de tela aqui, de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser, estar com os outros, em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural, significa o quê? Cuidar, brincar, educar ou estimular. Gente, tem um binômio que a gente fala muito para a educação infantil, mas não é só para a educação infantil. Ele é para todo professor da educação básica, tá? Todo professor da educação básica, ele tem essa atribuição. Na educação infantil, a gente dá um maior valor, porque, historicamente, até a década de 90, até a LDB,
A creche, né, ou esse período infantil das escolas, ele tinha uma visão assistencialista. Se deixavam as crianças para cuidar. Educação era com a família e educação começava no ensino fundamental, no primeiro grau, né? Então, a escola, a creche era para cuidar. Estou deixando meu filho aqui para cuidar. E isso gerava também, inclusive, um preconceito, né? Ai, não, meu filho não vai para creche, eu não preciso que ninguém cuide do meu filho, né? Porque era para cuidar, não tinha um vínculo, um cunho educativo. Então, era assistência, era cuidados de saúde, né, da integridade física, alimentação, higiene, era para isso que era a creche. Hoje, na educação infantil, na creche, na pré-escola, que é uma etapa da educação básica, quando se tornou uma etapa, não é mais para cuidar apenas, é para cuidar e para educar. Assim como qualquer outra etapa, né, no ensino fundamental e no médio também. Então, né, todos nós, seja professor de educação infantil, fundamental, médio, educamos e cuidamos. E aí, a gente diz que educar e cuidar, deixa eu colocar aqui. Cuidar e educar, eles são processos indissociáveis e inseparáveis, como eu coloco aqui, né? Eles estão acontecendo, né, numa intersecção, assim. Eu estou educando, estou cuidando e estou educando. Então, quando eu educo, eu tenho cuidado, eu brinco e eu tenho aprendizagens orientadas para o desenvolvimento de capacidades. A palavra capacidade é o quê? A palavra capacidade, deixa eu trocar a cor aqui, nada mais é do que competência. Capacidade é sinônimo para alguns autores, tá? De competência. Então, quando vocês ouvirem, né, a palavra capacidade, já lembrem de competência. Então, o desenvolvimento de competência está atrelado ao processo educativo. Mas cuidar e educar acontecem mutuamente. Então, quando a gente tiver, assim, propiciar situações de educação, né, de brincadeiras educativas, nananã, nananã, alimentação, higiene, nananã, cuidado. Alimentação, higiene, sono, tá? São situações de cuidado, mas que não estão separadas de educar. Tanto aqui que a gente está vendo que o cuidado, ele está dentro do educar, porque o educar não se separa do cuidar. Então, quando a gente está brincando com a criança, está cuidando dela, está fazendo aprendizagem orientada, ou seja, ensinando, né? Trabalhando lá, por exemplo, os campos de experiência com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, nós estamos educando e cuidando. É um ato educativo, mas que também tem um ato de cuidado. O tempo todo nós estamos cuidando. Mas dentro desse princípio aqui, quando vocês, inclusive, virem, né, desenvolvimento de capacidades, porque são as tais competências que a gente falaria da BNCC, nós estamos aqui, nada mais, nada menos do que educando. Ficou claro? Educar. Educar e cuidar, não esqueçam, inseparáveis, indissociáveis, inclusive, né, palavrinhas-chave aí também. Vamos lá, questão de número 36. Querem fazer um intervalinho? Ou podemos tocar direto? Podemos tocar direto?
O que vocês acham, gurias, da questão de número 36? Sobre a psicomotricidade, analisar os itens abaixo. 3 itens para a gente analisar, e nós queremos apenas os corretos. Seguindo a ordem das questões, né? A gente iria de cima para baixo ali, daria para fazer de cima para baixo. Vamos lá. Né? Psicomotricidade. O objeto de estudo da psicomotricidade refere-se ao indivíduo humano e às suas relações com o corpo. Isso tá certo? Nós com o nosso corpo, nosso relacionamento com a nossa motricidade, com o nosso corpo, o desenvolvimento dele? Tá certo, né, Patrícia? É isso mesmo. Então, o objeto de estudo, né, é o nosso corpo e nossa relação com ele. E óbvio, né, passa por aqui, com o nosso cérebro, né, com o nosso psicológico, inclusive. O psicomotricista, né, ele vai, como eu posso dizer, se desdobrar no estudo, né, ele vai estimular também, vai tentar entender questões psicológicas, né, ou que possam estar ali interferindo, às vezes, no desenvolvimento. Eu tenho uma colega que é psicomotricista, ela tem pós em psicomotricidade e o trabalho que ela faz dentro, né, dessa especialização que ela tem, ela vai analisando e ela trabalha com desenho, ela trabalha com brincadeira, e ela trabalha com o corpo, e às vezes ela descobre coisas que são assim, realmente emocionais que estão interferindo no desenvolvimento da criança. E é realmente, né, da questão psicológica, né, que está ali algo bem emocional, e ali ela vai trabalhando e vai despertando, e aquilo vai se desenvolvendo, se desenrolando, e a criança vai evoluindo. Então, a número 1 está certa. O embasamento teórico da psicomotricidade está alicerçado nos conhecimentos da ontogênese. O que é ontogênese? A evolução da espécie. Ou seja, para a gente entender, né, sobre psicomotricidade, entender sobre o indivíduo e a relação com o corpo, a gente precisa entender a evolução da espécie, quanto nós fomos evoluindo ao longo do tempo. E para quem acredita, né, no processo de evolução humana, e pensando no corpo, lembram dos macacos, aquela corrente que vai nos trazendo, né, da evolução das espécies do macaco, que o nosso corpo vai... Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem, né, da evolução das espécies, que é muito interessante. É que eu sou bióloga na minha primeira formação, né? Então, eu estudei bastante essa questão da evolução em Darwin, né? Deixa eu mostrar, essa aqui tá boa.
Essa aqui tá bem boa. Deixa eu colocar essa aqui para nós aqui. Porque a gente consegue ver bem a questão da motricidade, do motor, né? Do corpo em si, a que se refere a questão, para a gente entender essa evolução, essa linha. Olha só, o nosso corpo, o quanto ele é mais. Qual é a palavra? A gente vai ficando mais ereto, né? Esse aspecto motor e essa. A nossa principal diferença para se tornar, né, para sair do filo lá dos macacos e nos tornarmos quem nós somos, é o calcanhar. O macaco não tem calcanhar. Quando a gente coloca o calcanhar, a gente consegue começar a ficar na primeira posição lá do primeiro mais próximo da nossa espécie atual, né? Que é colocar a planta, né, do pé e encaixar para ter a posição da coluna ereta. E isso vai interferir nos nossos aspectos motores. Esse entendimento daquilo, do quanto a gente é capaz de fazer. Então, é muito interessante pensar, né, dentro dessa ontogênese, desse desenvolvimento da nossa espécie, o quanto isso é importante para o entendimento das nossas capacidades, né, do que se espera que a gente possa fazer. Então, aqui fica muito claro, né, dentro desse desenvolvimento. Então, a questão, né, estou mostrando aqui para nós, mas é só para a gente entender que sim, né, a psicomotricidade, ela vai estudar também a evolução da espécie. Ela se preocupa com isso para poder fazer os seus apontamentos, né, as suas descobertas. A 1 e a 2 está certa. Se a 1 e a 2 está certa, não tem outra possibilidade que não sejam todos os itens. Não precisa mais ler nada aqui. Está relacionado ao processo de maturação, em que o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Que é isso? Um corpo integrado, cognitivo, afetivo e orgânico, né, de organismo. Somos um todo integrado? Somos um todo integrado. E essa maturação é do todo integrado. Letra D, de diversidade, é a resposta da nossa questão. Ficou clara a questão de número 36? Deu para entender? A banca se puxou nessa. Essa questão é muito boa. Questão 37. Gêneros textuais orais escritos devem ser explorados em sala de aula de acordo com a BNCC. O que é correto afirmar entre 4 alternativas que nós temos aqui? Quero que vocês leiam e me digam o que é correto afirmar.
E aí, meninas? Paty colocou já. O que, que vocês acham de resposta? Bom, estava perguntando para nós sobre os gêneros textuais, né? Deixa eu voltar só no cabeçalho, que eu já não lembro mais. Orais e escritos, explorados em sala de aula, de acordo com a BNCC, o que era correto afirmar, então, dos quatro. Então, diz ali. Vou começar de baixo para cima, tá? Os gêneros textuais enunciados de tarefas escolares, como relatos de experimentos, quadros, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas, entrevistas, notas de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, fazem parte das práticas de linguagem no campo da vida pública. Será que eles fazem parte do campo da vida pública? Hum? Será que fazem parte do campo da vida pública? Hein? Não. Quais eles fazem? Quais será que eles fazem? Porque a gente tem da vida cotidiana, tem da vida pública, tem da vida científica. Onde será que se aplica? Esses são comuns, assim, a gente vê o tempo todo. Vê o tempo todo. Verbetes, relatos de experimentos. Eles não são do campo da vida pública, né? Eles têm um cunho mais científico. Então, a gente vai encontrar em revistas. Hoje a gente nem usa mais tanta revista impressa, não é mais comum, né? Não é em todo espaço que nós temos o manuseio de revista física. Ainda no consultório médico, dentista, em alguns espaços bem específicos a gente ainda encontra o físico, né? Não é como antigamente o jornal físico, não é mais tão comum. A gente está muito no digital, né? Gráfico, tabela, não é um conteúdo da vida pública, do dia a dia, o tempo todo. Tem lá no jornal que eles mostram, né? Da previsão do tempo, mas não é algo comum da vida pública. Público é o tempo todo, tá na sociedade o tempo todo, a gente falando, gráfico, tabela. Não é. Então, não é da vida pública. A vida pública é pensar que está no nosso cotidiano o tempo todo. Depois, os gêneros textuais: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canções, poemas visuais, né? Poemas ou poemas visuais, os cordéis, quadrinhos, tirinhas, cartoons, fazem parte das práticas de linguagem do campo da vida cotidiana. É do cotidiano ou é da vida pública? Que é da sociedade, que vai passando de geração para geração. É muito próximo do cotidiano, mas é da vida pública, né? A fábula, o mito, a lenda, os nossos avós. Eu sou do tempo ainda, né? Eu não conheci os meus avós,
Mas os meus tios mais velhos, a minha mãe e meu pai contavam muitas histórias. Eu adorava quando meus tios mais velhos sentavam, né, na roda para contar a história do tempo deles, né? Eu sou a neta mais nova por parte de pai, então tinha tios bem mais velhos, que seriam os avós, né? Então, contavam histórias, eu achava o máximo, os mitos, os causos. O meu marido fala da bisavó dele, que ela contava causo, né? Os causos dela de capivara, eu sempre tinha uma capivara nos causos. Isso é campo da vida pública, porque cada um tem na sua família histórias, né? E aí tem as músicas, as lendas, né? Ah, o Negrinho do Pastoreio, Salamanca do Jaral, aqui em Porto Alegre, a Maria Degolada, né? E aí tem várias histórias e lendas aí pelo interior, né? Que a gente deve ter. Campo da vida pública. Aí vem os gêneros textuais, lista, bilhete, recadinho, aviso, convite de aniversário, cartinha, cardápio, diário, receita de família, regras de jogos, brincadeiras, fazem parte das práticas de linguagem do campo da vida pública ou é do nosso cotidiano? Lista do mercado, né? O convite que a gente manda do aniversário do filho, o cardápio, a receita de família, que a gente quer descobrir como é que a avó faz aquela receita que a gente ama, né? Como é que fica tão bom o doce de Natal que a mãe da gente faz, que a gente não consegue fazer igual. Então, não é da vida pública, é da vida cotidiana. Bom, eliminamos um monte de coisas, só pode ser a primeira. A habilidade de perceber diálogos em textos do gênero narrativo, né? Então, estão narrando, estão contando uma história, observando o efeito de sentido de verbos, de enunciação, e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto, que deve ser explorada ao longo do terceiro ao quinto ano. Então, vamos lembrar. Primeiro e segundo ano, o foco é a alfabetização. Então, o foco é alfabetizar as crianças. Não quer dizer que não se trabalhe com gêneros textuais, né? Pelo contrário, a gente trabalha com gêneros, principalmente da vida cotidiana, tá? Principalmente com lista, com bilhete, com recado. A gente trabalha muito com esses gêneros no primeiro ano. Mas quando a gente fala desse discurso direto, né, dessas variedades linguísticas que a gente está falando ali, é dos dialetos, dos níveis de linguagem, né? Quem é que está falando? Quem é o personagem? Quantos personagens estão falando, né? Tem um diálogo. Eles estão falando. Como é que eu gosto de dizer? Eles estão falando ao pé da letra ou tem ali algum trocadilho, né? A gente está ouvindo a pessoa falar ou alguém está contando? A pessoa está fazendo um discurso realmente direto, é ela falando, é o personagem falando, ou alguém está falando sobre o personagem, né? Está narrando sobre o personagem. Então, esse tipo de questionamento que se faz quando a gente trabalha essa habilidade ali, né, sobre essa alternativa da letra A. Isso a gente não faz com uma criança de primeiro e segundo ano. Então, a nossa resposta, letra A, de aprovadas na questão de número, já me perdi aqui, 37. Ficou clara a questão de número 37? Bora, vamos lá então. Para uma alimentação adequada e saudável, é indicado seguir algumas recomendações, como o que é correto afirmar.
Muito bem, meninas. Quando vocês tiverem questões de alimentação, basicamente, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma pirâmide alimentar. Mas uma pirâmide legal. Essa aqui eu acho que é melhor. Eu vou abrir uma pirâmide alimentar aqui para nós, que basicamente, tá? Eles perguntam baseados aqui na pirâmide alimentar para vocês. Né? O que a gente deve consumir, o que não deve consumir, e podem perguntar sobre a pirâmide em si. Quando cai questões sobre isso, que não é comum, eles colocam conteúdo e não é todas as provas que têm alguma questão sobre alimentação. Mas, geralmente é realmente bem básico o que eles trazem aqui. Peraí. Então, gente, olha só. Eles podem perguntar para vocês, né? O que é mais, deve ser mais consumido. Então, né, a base da pirâmide alimentar são de carboidratos, né? Que são ali pães, massas, tubérculos, cereais, né? Então, ali, ó, pães, né? Tubérculos, milho, cereais, raízes, aipim, né? Que são realmente os carboidratos. Então, depois, né, acima dessa base, vem as hortaliças, as verduras, as saladas, né, que a gente também deve consumir em bastante quantidade. Então, podem perguntar assim, o que mais se deve consumir? Ou o que menos se deve consumir? Então, vocês têm que pensar sempre o que está no topo e na base, né? Quanto mais acima na pirâmide, menor quantidade, que são as gorduras e os açúcares, que é mais ou menos o que está perguntando ali. E o que mais se deve, então, o que está na base, né? Que são realmente os carboidratos, proteína, leguminosa, já está mais no centro aqui, ó. Leite, ovos, carne, né? Então fica sempre mais a base a questão dos carboidratos e das frutas, das hortaliças, das verduras, né, das saladas que a gente deve comer. Então, isso é uma possibilidade de questão baseado na pirâmide alimentar. Ou realmente ele perguntar, né, a quantidade de açúcar, deve-se comer muito açúcar, deve-se comer muito processado, ou colocar em relação à alimentação das crianças mesmo, né? Não respeitar o leite materno no bebê. Ah, a criança tem leite materno, mas a gente pode dar outra alimentação, ou dar doce, dar açúcar, dar refrigerante, coisas meio absurdas, assim. É a tendência que eles perguntem sobre a alimentação em si. Quando caem questões sobre isso, é geralmente baseado nesses princípios que a banca traz, tá? Quando cai. Não é comum questões sobre alimentação. Voltando à questão, vocês colocaram C, é isso mesmo, né? Diz que fazer de alimentos in natura ou minimamente processados à base de alimentação. É justamente isso, né? Quanto menos processados, melhor. Mais naturais possíveis é o que a gente deve consumir. Então, número 1, perfeito, né? Usar óleos, gordura, sal e açúcar em grandes quantidades para tornar a refeição apetitosa, ainda que seja verdade, né? Não é o que é correto com relação à nossa saúde e evitar alimentos ultraprocessados. Perfeito. Então, perfeito ali, letra C de concursadas, resposta da nossa questão de número 38, isso mesmo. Vamos lá. Questão 39. É preciso que se tenha reflexão nos indicadores que contribuem para o crescimento e desenvolvimento saudável, e, ao mesmo tempo, constituem modelos para crianças aprenderem e incorporarem estilos e modos de vida saudáveis. Sobre esse assunto, é sugerido o uso de algumas práticas, como, vou deixar aqui as alternativas, espera aí, para vocês me dizerem quais estão corretas.
Muito bem. Então, vamos lá. Auxiliar e ensinar as crianças a cuidar de si, organizando ambientes adequados ao processo de desenvolvimento das crianças, de forma que a autonomia seja construída sem risco à integridade física e psíquica. Ou seja, né, um ambiente que esteja ali intencionalmente construído para esse desenvolvimento e essa aprendizagem, né? Eu gosto sempre de lembrar uma coisa: ambiente e espaço são coisas diferentes, tá? Espaço é o espaço físico. Então, a sala de aula é um espaço. Dentro do espaço, a gente constitui o ambiente. O ambiente diz respeito às relações que se estabelecem dentro do espaço. Então, a sala de aula, ela pode ter um ambiente dinâmico, um ambiente apático, um ambiente dialógico, um ambiente opressor. O ambiente diz respeito ao tipo de relação e ao processo que se estabelece dentro desse espaço da sala, certo? Então, o ambiente, ele pode ser propício para o desenvolvimento ou não. Vai muito daquilo que o professor organiza, né, com a sua intencionalidade pedagógica. A número 1, ela tá certa. A número 1 tem que constar nas nossas alternativas e a gente retira onde não tem a número 1. Sabendo disso, se qualquer uma das duas estiver errada, só pode ser a letra A. Manter as salas de aula fechadas, sem ventilação, evitar utilizar o espaço externo, assim as crianças ficam protegidas de possíveis doenças e vírus. Bom, imagina, né? Todo mundo fechado dentro de uma sala de aula nessa época do ano, se a gente vai evitar doenças e vírus, né? Vai estar todo mundo doente, literalmente. Então, de cara, vocês matam por duas alternativas. Mas, olha lá, evitar oferecer conforto, segurança física e proteção, pois fazem com que se restrinja as oportunidades das crianças explorarem o ambiente e conquistarem novas habilidades. Conforto não restringe oportunidade. Conforto, né, é para se sentir bem. As oportunidades, elas continuam sendo oferecidas para as crianças. Então, parabéns, letra A é a única alternativa correta da questão. E o Vivi não deixa, né, a gente de jeito nenhum. Tá aqui o Vivi de novo, falando com a gente no sábado. Considerando-se a teoria sociocultural de orientação vigotskiana, marcar C ou E, né, certo ou errado, de acordo com a alternativa, nós queremos o correto aqui entre as opções do Vygotsky. E aí, meninas, o que temos? Muito bem. Vamos ver. Seguindo a nossa ordem, a gente pode começar pela primeira, pela última e pela do meio por último, né? Se necessitar, a gente lê a do meio. Defende que a origem do conhecimento é a razão, sustentado que o raciocínio é a principal ferramenta para gerar saber, deixando a percepção e a experiência em segundo plano. Ou seja,
raciocínio, razão, é inato, né? É a teoria do René Descartes, né? É uma teoria que não tem nada a ver com a teoria do Vygotsky. Não tem nada a ver, né, com, tá falando ali que perceber, que interagir, que experienciar, né, a convivência. Não, é só o raciocínio. Só o raciocínio é importante. O René Descartes, dentro da teoria dele, ele diz que a gente o que vem da experiência, né, o que vem do saber que a gente experiencia, não é nenhum conhecimento válido. Então, experienciar aquilo que a gente constrói pela experiência é inválido, é só a razão. A teoria racionalista, né, que vem de razão, é pura e simplesmente raciocínio, tanto que ele é um matemático, né? Então, aqui está muito longe do que o Vygotsky acredita. Tiramos os de cara aqui. Compreende que o conhecimento verdadeiro é transmitido pelo aluno mais experiente e concebe a aprendizagem como processo essencialmente indiviso e singular. Então, o conhecimento verdadeiro, olha só como é forte isso, né? É transmitido pelo aluno mais experiente e concebe a aprendizagem como processo essencialmente indiviso e singular. Bom, singular né? A aprendizagem é individual, é singular. Cada um de nós vai aprender de uma forma única. Eu faço um caminho, vocês fazem outro caminho, né? Agora, o aluno mais experiente transmite o conhecimento. Ele não media, né? Lembra a palavra do Vygotsky que é mediação. Ninguém transmite conhecimento para ninguém. Transmitir é tirar daqui e passar para o outro, né? A gente não tem essa possibilidade. Ou seja, errado. Acabou para nós aqui. Mas reconhece que o processo de mediação tem um caráter histórico-social. Então, nós somos seres históricos, vivemos momentos da história, somos sociais, né? Vivemos na sociedade. O ser humano, em sua ação, cria instrumentos, signos, né? Instrumentos, signos, fala, para transformar a natureza e, assim mesmo, construindo a cultura. Entre os instrumentos, a faca, o garfo, a tesoura, a caneta. Tudo isso são formas que a gente transforma a natureza e que age, né, sobre ela para fazer alguma coisa. O signo, raciocínio, interpretação, linguagem, as formas de linguagem. Então, correto. Letra B de Brasil é a resposta da nossa questão de número 40. Não terminamos por aqui ainda. Quero retomar com vocês mais algumas coisas. Eu vou tirar aqui e quero colocar uma outra coisa aqui. A gente tinha colocado um grande. Aqui. Eu mando para vocês depois, né? Eu estava com dúvida com relação ao tempo, mas a gente coloca, depois quando a gravação sair, no final da tarde, eu coloco o material também. Gente, vamos falar de avaliação um pouquinho. Vamos retomar os tipos de avaliação e a avaliação da educação infantil. Então, nós temos tipos de avaliação. A avaliação da educação infantil é de um tipo destes também, mas ela tem características diferentes de uma avaliação do ensino fundamental, do ensino médio, né? Então, é importante que vocês façam essa distinção. Ah, mas eu vou fazer anos iniciais, vou fazer fundamental, vou fazer ensino médio. Não importa. É uma questão de prova, porque também é uma questão de LDB. É importante que a gente saiba distinguir os critérios de avaliação de cada etapa, tá? Então, aqui, a avaliação da educação infantil, ela é uma avaliação sistemática e uma avaliação contínua. Quando a gente fala sobre isso, é uma avaliação formativa.
Então, ela sistematiza o conhecimento, ela vai integrando o conhecimento de uma forma que vai se organizando integrada e continuamente ela vai acontecendo. Essas são características de uma avaliação formativa. O que é importante lembrar, né? O que é importante lembrar? Que ela não tem teste, que ela não tem prova, que ela não tem nota, que ela não classifica, que ela não seleciona, que ela não aprova, que ela não reprova. Tudo aquilo que a gente pode fazer de alguma forma, mesmo que criticado no ensino fundamental e no médio, na educação infantil de jeito nenhum vai acontecer. Então não tem teste, não tem prova, não tem nota, não tem boletim. Sabe aquelas palavras triviais que a gente vai utilizar no ensino fundamental, no ensino médio? Na educação infantil não existe isso. Ela é contínua, sistemática, ela vem para melhorar o processo educativo, né? O professor está acompanhando aí o aluno por meio dos trabalhos, da observação, do registro, e está vendo que o Joãozinho não está conseguindo, não evoluiu, não desenvolveu, ele vai melhorar a sua ação, ele vai fazer outra atividade, ele vai fazer outra intervenção, né? Então, o professor fica ciente do que ele quer que as crianças aprendam. Ou também fica ciente se os alunos não aprenderam ainda. É para isso que serve a avaliação. Ele vai selecionando também, ao longo daquele período, atividades, produções, né, que as crianças estão desenvolvendo para montar um portfólio, para montar uma pasta de atividades, né, para levar para o conselho, para mostrar para as famílias. E ele vai tendo também atenção a tudo que vai sendo desenvolvido para poder avaliar. Tudo que se faz na educação infantil pode ser um momento de avaliação. Enquanto as crianças brincam, a gente pode estar avaliando. Enquanto as crianças interagem, a gente pode avaliar. Enquanto elas estão conversando, a gente pode avaliar, porque não precisa ser um instrumento físico. As interações e as brincadeiras, que são os eixos estruturantes da educação infantil, são momentos de a gente avaliar também. Então, a avaliação é formativa. A gente vai usar vários instrumentos que se chamam documentações pedagógicas. Os portfólios, fotos, vídeos, os trabalhinhos, né? O parecer descritivo. Tudo isso são documentações pedagógicas. Então, a gente avalia a criança, né, por meio de observações e registros. E esses registros nada mais são do que documentações pedagógicas. Então, essa é a avaliação da educação infantil. Sempre lembrando, não tem prova, não tem nota, não tem teste, não reprova, não seleciona, não retém, não classifica. Então, não tem nota, não tem prova, não tem teste, né? Não vai aprovar, não vai reprovar. É só para acompanhar o desenvolvimento da criança. Mas, contudo, todavia, a gente tem outros tipos de avaliação. E por isso que é importante a gente saber sobre as avaliações. Espera aí, deixa eu colocar para vocês. Aqui. Que são a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, que é muito parecida com o que acontece na educação infantil, e a avaliação somativa. Então, vamos fazer por partes aqui. A avaliação diagnóstica, ela é do início. Então, a principal característica delas, né, é início, meio e fim, né? Início, ela vai acontecer no início do ano, início de um processo educativo. Ela vai como objetivo, né, ver os conhecimentos prévios que o aluno traz, ver as potencialidades e as dificuldades que o aluno tem, e sabendo disso, né, o professor vai poder, então, construir o seu planejamento, vai possibilitar que o professor faça, né, as mediações necessárias para que o aluno evolua, para que o aluno possa progredir, tanto em aprendizagem quanto evoluir, né, superar as suas dificuldades. Então, o professor vai compreender ali, né, como que o aluno está chegando para ele naquele período, naquele processo, e vai poder fazer as intervenções. Então, é uma avaliação de início. A principal característica do diagnóstico é uma avaliação de início. Mas, nós temos a avaliação formativa, e aí vocês vão lembrar agora do que eu estava falando da avaliação da educação infantil, né? Ela vai avaliar o processo.
Então, a gente diz que ela, ao longo do período, ela é contínua, ela é cotidiana, sistemática, olha a palavra aqui de novo, né? Ela vai contribuir para o processo de aprendizagem do aluno, porque ela está acompanhando no dia a dia esse aluno. Ela quer, né, contribuir qualitativamente com a aprendizagem. Então, ela está ali sempre acompanhando e intervindo, para que o aluno supere já no dia a dia as dificuldades e também progrida o tempo todo nas aprendizagens. Ela não deixa, né, o processo parar. Então, ela está pensando sempre no futuro do aluno. Avaliar para a avaliação formativa é pensar no futuro, né, na formação do aluno como um todo. Está sempre pensando que ele vá além, que ele vá além, que ele vá além. Mas nós temos a avaliação somativa. Essa é a avaliação do ensino tradicional. Essa é a avaliação do fim. A gente viu já uma avaliação do início, a gente já viu uma avaliação do processo, né, que acompanha todo esse processo, e agora a gente está vendo uma avaliação do fim. Essa avaliação, então, do fim, ela não se preocupa com o que o aluno veio trazendo lá no início, não está acompanhando o meio, ela só vai fazer no final. Então, é aquela avaliação, né, de quem é da década de 80, 70, antes, né, do ensino tradicional. Ela é classificatória, ela vai te dar uma nota. 10, 20, né, 100, 0, 10, 8, 9, A, B, C, D, E, atingiu, não atingiu, atingiu parcialmente, ela vai te classificar com algum conceito, com alguma menção ou com alguma nota. Ela está focada na quantidade. Enquanto a formativa era qualidade, aqui é quantidade, é a tua nota. Tu é bom ou tu é ruim? E ela é pontual. Ela não acompanha o processo. Ela faz uma prova e dá uma nota, ela faz uma prova e dá uma nota. E soma tudo e dá uma nota no boletim. Tem boletim aqui para classificar. E ela está focada no quê? Promover ou reter. Ou tu vai passar de ano, ou tu vai rodar de ano. Ou tu aprova ou tu reprova. Então, vai acontecer lá no final do bimestre, do trimestre, do semestre, do ano, né? Dando uma nota e a gente vai atribuindo. Ou várias provas que a gente somou, só vai fazer uma prova, não se preocupa com o processo, não volta, não retoma. Dei um conteúdo, faço uma prova, dei um conteúdo, faço uma prova, dei um conteúdo, faço uma prova, somo tudo, dou a nota. Eu não voltei para ver. Não importa se o Joãozinho foi mal ou bem. É aquela nota que vai ficar e eu vou somando e vou atribuindo para o boletim. Então, ela é excludente. Enquanto a avaliação diagnóstica e a formativa, elas são inclusivas, porque elas estão preocupadas em saber, em acompanhar, em ajudar o aluno, elas são inclusivas. A avaliação somativa, ela é excludente, porque ela não está preocupada se o aluno aprendeu ou não, ela está dando uma nota. Né? Ela não considera o processo, ela considera o resultado, o produto, o final. Então, ela só avalia o resultado final. Avalia todo o conteúdo por uma prova, ou partes de conteúdos, né, somando e dando uma nota. Quando vocês tiverem dúvida, né, sobre uma ou outra, primeira coisa que vocês vão pensar, nós vamos pensar em como isso acontece. Início, processo, né, que pode lembrar um meio, assim, né, acompanhando, ou fim. Início, diagnóstico. Processo, acompanhamento, formativa. Final, somativa. Certo? Essa é a primeira palavras, né, as primeiras palavras-chave que a gente pode pensar. Depois, remete ao ensino tradicional, nota, reprovação, quantidade, excluir o aluno, tudo que remete ao ensino tradicional é somativo. Tudo que está falando de acompanhamento, de auxiliar, de mediar, formativo. E tudo que for remetendo ali a conhecer o aluno, né, nos primeiros dias, no primeiro contato, diagnóstico. É um médico, quando tem um contato conosco, porque a gente está procurando, né, ele para uma consulta, né, e ele quer descobrir do que doença a gente tem, por que a gente está com aqueles sintomas, ele vai nos diagnosticar para receitar uma medicação, né, fazer o encaminhamento para um exame, ou, né, para uma investigação com outro profissional, então ele vai nos
diagnosticar. Ficou claro? Conseguiram entender? Mesmo? Então, meninas, eu vou mandar esse material da avaliação para vocês agora de tarde, né? Depois que que a gravação vai sair mais pro final da tarde, eu mando para vocês a gravação e o material e vou colocar umas questões extras para vocês hoje também. Amanhã a gente tem aula de manhã de novo, tá? Tem aula de manhã de novo. Vocês têm aula com Guedes hoje de tarde. Já tá o material lá postado para vocês bonitinho, ok? Alguma dúvida que vocês queiram tirar comigo? Não? Então, a gente se encontra amanhã de manhã. Vocês têm aula com Guedes de tarde. Eu vou postar para vocês esse material que eu mostrei agora das avaliações e umas questões extras para vocês também no início. Não sei se no início da tarde, porque eu dependo do que o Meet me libera. Geralmente ele me libera mais para o final da tarde. Ele me liberando a gravação, eu posto para vocês a gravação e um material extra com questões. Combinado? Eu postei ontem também questões para vocês lá na plataforma. Certo? Boa manhã de sábado, 1h30, aula com Guedes. Beijo, fiquem com Deus.